Aqui, a região em foco. Nasceu na Vila de Roças, é licenciado em História, foi professor, jornalista e é poeta e ficcionista. Hoje dedica-se à escrita a tempo inteiro e é o atual presidente da Associação dos Jornalistas e Homens de Letras do Porto. Autor premiado, tem editados mais de 3 dezenas de livros, entre obras de ficção, poesia e literatura infantil. Em 2020 venceu o Grande Prémio do Conto Camilo Castelo Branco, instituído pela Associação Portuguesa de Escritores e Câmara Municipal de Famalicão, com a obra Pavesa no Café Ceuta. Já tinha recebido os prémios Eixo Atlântico, da narrativa galega e portuguesa, o Prémio Carlos de Oliveira e o Grande Prémio de Literatura ITF, e é o Alfarrabista de Ponta Delgada o seu último livro, e que é apresentado como uma narrativa a 2 vozes, em geografias e tempos distintos, com Laura, que silencia desde a adolescência uma má memória, avivada nos despovoados dias de pandemia, e Jorge Brown, um jardineiro-chefe que acalenta o sonho de pôr o vento a tanger nas árvores, ou educar o vento, como está escrito perto do final. Um retrato dos Açores e dos seus amos na segunda metade do século de 800. Convidamos por isso e temos em estúdio o autor Francisco Duarte Mangas para lembrar o seu percurso e vivências que o trouxeram até aqui, à condição de autor premiado, e dar a conhecer mais este trabalho literário, que é um livro belo com um jardim, como disse o jornalista Fernando Alves. Francisco Mangas, boa tarde, obrigado por ter vindo e ter aceito o nosso convite. Boa tarde, obrigado. A primeira questão seria esta: como é que se chega aqui? Começa-se estudando, começa-se no ensino, em pouco tempo, são apenas 3 anos, 3 anos, depois 30 anos de jornalismo, que são também divididos entre o jornalismo e a escrita. Sim. Foi um bocado isso, Mas como é que se chega até aqui? Como é que se chega até aqui? Muito trabalho, tem que ser. Eu, quando era jornalista, para escrever, portanto, trabalhava de dia e escrevia à noite. Portanto, era quase 2 dias de trabalho sucessivos que tive durante muitos anos. E, portanto, é isso. Quem gosta da escrita tem que optar por estes caminhos. Mas por que não o ensino? O ensino, eu fui aluno aqui em Vieira do Minho e depois fui professor durante 3 anos, acho que foi 3 anos. E fiquei um bocado desiludido com o ambiente do ensino, e as condições em que se trabalhava. As condições, sim, também, mas nem tanto. Mas olha, encontrei, para meu espanto, para a minha ingenuidade, não é? Alunos extremamente conservadores. Isso, mas o nosso meio é conservador, naturalmente. Pois é, e eu devia conhecer isso, porque também sou daqui, não é? E é um desafio do professor, se calhar. Eu tentei, mas foi mal, não consegui. Mal interpretado. Talvez, mas não consegui. E daí o percurso pelo jornalismo? Daí o regressar à cidade e enverdar pelo jornalismo, porque era uma coisa que eu gostaria, antes de ser professor, já gostaria de começar a ser jornalista. Não houve. O jornalismo é, digamos, uma paixão. Foi uma paixão, agora não diria. Pronto, na altura era, de facto, era isso mesmo que eu queria fazer. E foi uma paixão, enquanto estive lá foi uma paixão. E como todas as paixões, às vezes também a gente acaba desiludido, portanto, e também foi um bocado isso como aconteceu. Mas foram 30 anos. Foram 30 anos. Que provavelmente a escrita paralela, digamos, a atividade paralela de escritor é capaz de ter ajudado a suportar. Ajudou muito, isso é verdade. Porque, como sabemos, também a leitura e a escrita também é um refúgio. É um refúgio, claro. Vamos saber se também é um refúgio para Francisco Mangas. Jornalista, hoje vemos imensas críticas aos jornalistas e também vemos, isto recolhi-o ainda em tempo do primeiro confinamento, num encontro promovido pelo Sindicato dos Jornalistas, profissionais mal pagos e com emprego precário. Eu acho que o grande problema do jornalismo é esse, não é? Profissionais mal pagos e a precariedade, não é?
A independência, no jornalismo, a independência é fundamental. Se não houver independência, não há jornalismo, não há democracia. A democracia depende do jornalismo que tivermos e os jornalistas têm que ser independentes. Então, sem querer ser psicólogo, mas o jornalismo é um sofrimento nessas condições. Eu acho que é. Nos meus últimos anos como jornalista já foi não diria um sofrimento, mas já foi um bocado difícil de aguentar aquilo, estar ali a trabalhar. Mas hoje dizem que o jornalismo está mais facilitado porque há muito trabalho feito. Como há muito trabalho feito? Há muito trabalho feito, sobretudo de noticioso. Pois, mas porque as empresas, as organizações partidárias, os municípios, quem quer comunicar tem os seus meios, tem a sua forma de levar à imprensa a notícia. Pois, isso também é outro, eu acho que é outro problema do jornalismo, que é a comodidade de quem está na redação chegar já a notícia feita, não é? As notícias têm que ser testadas, têm que ser confirmadas, nem tudo que chega à redação é verdade, não é? O jornalista está para isso também, para mediar essas coisas todas. E já não estou tempo e os donos dos jornais, os donos dos média, eles gostam disso, não é? Eu digo porque é que é preciso trabalhar tanto se já vem tudo pronto, é só pôr em prática. É só colar. É só copiar e colar, como nós às vezes fazemos num trabalho que vamos em algo e sendo assim, temos o jornalismo todo igual, sem espírito crítico. Amordaçado, no fundo, o jornalismo português, neste momento, ou muita gente está... outrora era a mordaça por imposição da censura, agora há outra censura, que é isso, da precariedade, tu estás sempre na corda bamba no emprego que tens. Porque o domínio económico das empresas é grande, jornalísticas... E as empresas jornalísticas quase todas também passam por grandes dificuldades, e temos agora novos donos dos jornais que são de outras áreas, portanto, que não têm qualquer afinidade com... O jornalismo, não sei se tem alguma experiência disso, não direta, mas indireta por contactos e conhecimentos. Há, no entanto, um jornalismo que se faz ou devia fazer naquilo que são as empresas públicas, quer rádio, quer televisão. Sim. Ainda bem que há, ainda temos jornalismo público. Mas também aí não há há exemplos de... Aí também eu acho que é muito comodismo. Acho que é muito... Eu não queria dizer a palavra, mas há um bocado de preguiça de muita gente. Que eles também se acomodam de outra maneira. Há exceções, há várias exceções. Claro, várias e boas. Mas os meios que eles também dizem que não têm meios, que não sei, estão sempre a queixar, não é? Mas têm outras condições que noutros meios não têm. E nós podemos ter um jornalismo aí nesse, de facto... Exemplar. Como podíamos ter um Serviço Nacional de Saúde que fosse exemplo para o privado, que fosse modelo, digamos. Eu acho que o Serviço Nacional de Saúde é um exemplo. O nosso Serviço Nacional, mesmo com as críticas todas, que há muita gente que interessa fazer as críticas, não é? Tanto é que afastaram a ministra. Às vezes resulta de... Afastaram a Margarida Temido, que foi a primeira ministra da Saúde que impôs aí certas coisas ao privado que eles não gostaram, não é? Tanto é que conseguiram derrubá-la, não é? Pronto, graças a Deus temos... Graças a Deus aqui está fora de sítio, mas... que temos ao projeto, mas já tivemos um bom projeto, e é isso que dizem os críticos e não os observadores da área da saúde. Já tivemos um Serviço Nacional de Saúde bem mais capaz de responder às necessidades dos cidadãos. Mas, Luís, nós tivemos, eu não estou aqui a defender a senhora Ministra, porque nem é esse o meu papel, nem ela precisa porque eu a defendo. Nem precisa de advogado. Nem precisa de advogado de defesa. Mas ela apanha 2 anos de pandemia. Uma coisa que imprevisível, não é? Para nós e para todo o mundo. Não é? E ela suporta isso tudo. É natural que haja falhas no Serviço Nacional de Saúde. E que haja cansaços. Que haja cansaços,
Olha, eu no meu centro de saúde sempre fui recebido e acolhido sempre impecavelmente. Nunca tive queixa. Às vezes há um atraso de 20 minutos, 30 minutos. É normal, não é 2 horas, nem 3 horas, nem 5 horas. Claro, até porque os casos não são todos iguais. Pois, e depois a história das urgências. Há muita gente que vai para as urgências que não precisava de ir, não é? Mas vão, é assim. E depois isso tudo junto cria-se. E depois com a ordem dos advogados, uma ordem dos médicos violenta, não é? Violenta, assim. Mas o conflito gera sempre sobretudo esta violência verbal, não em alguns casos. Sim, sempre muito violenta. Eu nunca queria na crítica. Eu nunca queria perceber o outro lado. Sempre que o interesse de classe sempre à frente de tudo, à frente de tudo, à frente de tudo. Isso leva a situações complicadas. Mas era outro tema. Era outro tema só isso. Vamos então à escrita. Francisco Mangas começa a escrever muito novo. Começa a escrever no princípio dos anos 80. Sim. Nos anos 80 a publicar, sim. Já a publicar, depois, escrita publicada. Sim, não é? sim. Foi nos anos 80 que publiquei 2 livros de poesia. E, se eu recordo bem, um deles tem a ver com alguma atividade lá de casa, nomeadamente a caça. Espécies cinzéticas. Sim. Eu fui caçador uns anos largos, mas já não sou caçador há muito tempo. Mas além de caçador, observador da natureza e dos bichos que procurava. Sim. A caça também é um bocado isso, também é nós amarmos. Há aqui uma contradição, não é? Nós vamos caçar somos predadores, mas ao mesmo tempo admiramos a natureza. E foi um bocado por isso que eu abandonei, não é? Que eu abandonei a caça. O meu pai caçava, os meus irmãos caçavam, e na caça. Mas eu abandonei porque, a dada altura, por causa das perdizes, que é uma ave tão bonita, e como é que ela consegue resistir tantos anos aos predadores. E eu, a partir daí, houve uma altura que deixei de atirar às perdizes, não é? E um caçador também tem que ter alguma... Tem que haver alguma coerência, ou és caçador ou não és caçador. E o caçador, diferentemente do pescador, não pode depois largar a peça, a peça devolvida, neste caso devolvida à terra ou à árvore. E isso, daquilo que eu conheço, o livro inicial, digamos, que eu terá lançado foi o Diário de Link. O Diário de Link, sim. Foi o primeiro livro que o, digamos, ficção, foi o primeiro. Se pode dizer assim, que o consagrou como escritor. Eu acho... Ou que o revelou, vamos dizer assim, revelou como escritor. Eu sou um aprendiz e gosto de ser um aprendiz de... Alguma vez deixaremos de aprender? Pois não, eu não quero deixar de aprender. Mas o Diário de Link, sim, deu alguma visibilidade ao que eu ia escrevendo. E é um retrato da região e de uma época. E de um tempo. De um tempo, sim. Portanto, é uma história de Vilarinho da Funda, não é? Ou das Fundas. Aqui ao lado. E da Guerra Civil de Espanha, não é? Que também foi aqui ao lado. E dos refugiados. E quer a sul, quer a norte, também por aqui passaram espanhóis refugiados. E neste caso é um refugiado que vai para Vilarinho, o tal Link, o alemão. O Link, o alemão. Das Brigadas Internacionais. E que ali assiste Mas, de forma premonitória ele e a amada, a Maria do Rio, eles preveem, imaginam o fim da aldeia. Isso com 20 e alguns anos. Eu escrevi isso. Foi os anos 80. Os anos 80, sim. Portanto, para quem nasceu em 1960... Sim, eu escrevi isso nessas alturas, mas publiquei perto dos anos 90. Portanto, mas isso influenciado por aquilo a que ainda pôde assistir do processo de transformação do país, do movimento 25 de Abril e do processo democrático. O 25 de Abril para nós, para a nossa geração, é fundamental. Mas já não tem grandes... Eu era novo, tinha 14 anos, mas... Pois, eu ia dizer... Foi a coisa mais bonita que me aconteceu na vida. Porque não houve escola, como alguns diziam, não houve escola nesse dia. Não foi, também foi por isso, mas não foi só por isso.
foi porque houve luz, houve sol em Portugal. Isso é que é importante. E a escolha do tema é inspirada nisso ou com base nas experiências e nas vivências que teve no pós-25 de Abril? O que o Diário de Lincoln? Sim. Também é isso. Também eu depois de 25 de Abril começou-se a falar da Guerra Civil de Espanha, que era tabu, não é? E mesmo aqui nós numa zona como esta, não é? Que houve vários refugiados que foram acolhidos aqui próximos. Tivemos aqui pessoas em Vieira que receberam. Em Vieira não sabia. Mas sim, ali na zona de Basto, na zona de Montalegre, na zona de Barroso, dezenas de refugiados estiveram aí. E só a partir daí comecei a ouvir essa história. E depois interessei-me, comecei a ler sobre a Guerra Civil. Né? E daí nasceu? Deu o pretexto de Vilarinho trazer para ali um refugiado, que eu acho que nunca esteve lá nenhum, mas pronto. Mas que é também, porque a ficção é isso mesmo. Pois, a ficção é isso. Como diz Saramago, com 10 páginas de história podem escrever 300 páginas de ficção. Ou mais. Saramago escrevia mais. Ele disse isso a propósito da memória do elefante, ou da viagem do elefante. São 10 páginas de história, o resto é ficção. Sim, é assim. De qualquer maneira, há um processo para criar. Há um processo. Que parte da observação, também da pesquisa. Há uma pesquisa e o processo é começar. Portanto, tem que haver alguma ideia do que é que vamos escrever, não é? Depois, a partir daí, começamos a escrita e depois o caminho faz-se caminhando, não é? A escrita vai puxar, as personagens vão criando não é e às vezes, segundo dizem alguns autores, até se apoderam da claro, sua, elas depois começam a ganhar personalidade, da sua vontade. Começam a ganhar força e depois é difícil inverter o caminho que está a ser levado. E é isso que acontece com estes personagens que fascinam, com capítulos muito curtos da Laura e do jardineiro George Brown. Também, que não são os únicos personagens. Há mais personagens interessantes na história. Pois é. Eu acho que o principal aí é o povo, não é, nesse livro, embora esteja aparentemente em segundo plano. Mas porquê os Açores? Olha, os Açores porque eu nos últimos anos comecei a ir para os Açores algumas vezes e de facto aquilo é muito bonito. É uma paisagem bonita, as pessoas são boas, é boa gente. E numa dessas viagens visitei o tal jardim, o Jardim do Canto, em Ponta Delgada, que é uma coisa espantosa. Já não está na íntegra como era no século XIX, mas ainda tem onde foi moda, foi uma tendência aos jardins, além dos jardins públicos, dos jardins botânicos. Os jardins botânicos, no século XIX foi dos tais... Era uma forma também de opulência, do poder e do progresso da colonização e das colónias. Sim, nos Açores havia vários. Houve vários, alguns ainda está aí há outros que ainda estão mais, ou parte deles conservados, e depois havia a disputa entre os senhores dos jardins, qual é o que tinha mais plantas exóticas, e é uma coisa curiosa. O que significaria qual seria o mais poderoso, mais capaz de comprar, mais rico. E de facto esse, o do Canto, era o mais rico, porque casou com... Isso é um pormenor, mas casou também com uma morgada que também essa que tinha muitas terras, depois os vínculos... Que eram hábitos na altura. Que era uma prima dele, muito mais nova. Tudo junto ficou um poderio... Económico, sim. Em Ponta Delgada. E do domínio da terra também. Principalmente o domínio da terra, não é? Era isso que lhe dava, porque permitia que ele passasse temporadas em Londres, em Paris, e fosse a Londres e a Paris comprar plantas para trazer para o jardim, não é? Portanto, os Açores, porque é uma terra bonita, não é? Sim, ou é um conjunto de ilhas bonitas. E depois e também foi eu visitar aquele jardim e tentar saber como é que surgiu isto. E comprei lá um livro, uma coisa muito simples, né, sobre o jardim e tal. E a dada altura fala no George Brown, no jardineiro. Que é, portanto, é uma figura que existiu.
O Jorge Brão, não o que parece no livro é ficcionado, digamos, que é a realidade da história. Mas ele existiu. É uma figura real. Que é uma figura real, que é um inglês que é contratado pelo dono do jardim, que é contratado para começar a construir o jardim, a edificar o jardim, aquele jardim. E depois, ao ler lá, uma biografia para aí de 10, 15 linhas do Brown, estás a ver, como diz o Sr. Amago, 10 páginas, eu também só li dele, só li, não havia mais, 10, 15 linhas. Dizem lá que, portanto, há uma epidemia qualquer que não sei, que eu falo aí qual é, mas que lhe mata três filhos, morrem, muitos jovens morrem com isso. E eu achei um pai perder 3 filhos, mas assim em semanas, sabes? Isso eu disse que queria saber mais da vida dessa história, dessa história familiar e pessoal. E não consegui muito mais, portanto, não consegui, criei a história dele, do homem que queria o tal pôr o vento a tanger nas árvores. Mas utilizando o conhecimento de botânica, porque ele contacta um botânico alemão conhecido, que é amigo, o Goethe. Não está sozinho. Não está sozinho. Para saber, procura partilhar o saber e receber conhecimento. Repare, ele depois, isso é verdade, ele é o primeiro jardineiro dessa casa, mas depois é despedido porque já não rende o que devia render. Não rende o que devia render. Depois o dono dizia que ele parecia alcoolizado no jardim e tal, e é afastado. Isso também acontece a um outro companheiro de trabalho que ele vai encontrar também, que já tem idade e que depois chama para um trabalho necessário para lhe dar algum rendimento ainda. Sim. Mas isso pelo fascínio dos Açores. Primeiro começa pelo fascínio dos Açores, porque gosta dos Açores. Eu gosto dos Açores, mas... É um destino de viagem... frequente. Então, melhor do que alguns de nós, conhece a sociedade açoriana. Quer dizer, também não vou a esse ponto. Eu conheço pelo menos na ilha que visita mais, não é? Sim, conheço alguma coisa, mas isso para conhecer é preciso... Conviver. Conviver muito, estar muito mais tempo, conheço alguma coisa, mas no século XIX, portanto, eu não podia viver no século XIX. Conheço o século XIX porque li muitas coisas e fui compondo ali o quadro, digamos assim. Mas depois, e neste livro, ao Jorge Brown, e a primeira ideia, talvez, há uma ideia que era centrar a história à volta do Brown. Mas a altura achei que era preciso mais alguma coisa. Então foi aí que surgiu a Laura. A Laura é uma figura um pouco trágica. Um pouco trágica, como o outro também é, não é? E essa é das nossas zonas. Ela nasceu na zona de Basto, na aldeia de Busto de Liberne. Isto é a atração da origem. Da origem do autor. É da origem do autor. A atração pelos territórios conhecidos. É isso, é. Isso, gente ter alguns territórios conhecidos na escrita é importante, porque quando as coisas começam a emperrar, nós, estando no nosso terreno, arranjamos sempre saídas. Mas no que se fala também, aquela que eu repito, considero ainda a obra de lançamento, para mim, que o faz reconhecer como um escritor e que lhe dá o primeiro prémio, aliás. Sim. É um território que não chegou a conhecer bem. Porque Vilarinho, eu não cheguei, só Vilarinho, todos nós, com exceção ali dos anos 90, em que por razões de reparação da Albufeira foi necessário. Foi que eu vi pela primeira vez Vilarinho. Mas eu aí vi Vilarinho, conheci Vilarinho. E o Vilarinho que descreveu é igual àquela que viu? Não, já não é. Porque em antecipação. A que eu vi já era só as casas, já não havia o verde à volta das casas, já não havia vida, não era um silêncio pesado. Mas eu vi Vilarinho, ou a parte final de Vilarinho, pelos olhos de outra pessoa, pelos olhos de um irmão meu que trabalhou lá na barragem. E que me contou, ele me contou a mim, contava aqueles episódios mais
entre os quais o do último habitante que recusava sair e que ficou, a barragem começou a subir, a água começou a subir e ele ficou em casa, até que a água chegou à divisão onde ele estava, na cozinha, e a mesa já Aí foi. pensou que já não era possível mais, já não é possível resistir. E foram buscá-lo. Isso também acontece. E foi também esse episódio, começou as coisas. Eu ouvi isso, que eu tinha 10 anos, 12 anos, e aquilo ficou-me marcado, e também escrevo Vilarinho por causa disso. Ir à procura dessa gente. Encontrar essas pessoas. E encontrar uma história. Uma história para elas e para aquele espaço. E depois aparece a Guerra Civil também no Diário de Lincoln, né? Que é um dia que eu vou com o meu pai a Cabeceiras, e o meu pai tinha para lá uns amigos, lá um senhor que eu já não sei quem era, mas era um senhor já mais velho do que ele, como o meu pai, e disse assim: Mangas, o Franco morreu. E o meu pai: sim, morreu. E o outro disse: que a terra lhe seja leve como o chumbo. O que era um sinal de consideração, de grande consideração e apreço, como também aqui em Portugal alguns referem relativamente ao António Oliveira Salazar. São memórias, digamos. Mas, de qualquer modo, a escrita tem sempre isto, tem sempre algo que já está em nós, ou na mente do autor. Sim, sim. Portanto, eu acho que, no meu caso, a Laura do Alfarrabista da Ponta Delgada é uma personagem completamente inventada. O Jorge Brown, que falamos, existiu, e depois eu inventei uma história com alguns dados da vida dele, daquilo que recolhi, eu inventei uma história. A Laura é inventada, mas também eu também recolho fragmentos de outras histórias que eu conhecia ou que eu ouvi e forma-se a personagem. Portanto, ela foi violada, mas conhece histórias de violações, dessa... Algo que lamentavelmente ainda hoje temos no mundo mais civilizado. Sim, sim. Ou que se diz, mais civilizado. Mas... Portanto, o que eu queria dizer é... Tudo é matéria de ficção. A realidade, tudo que nós vamos ao longo da vida ouvindo, colhendo, no momento da escrita isso pode surgir, pode saltar. Pode surgir e ser às vezes apenas, digamos que mascarado. Pois. Mascarado com uma reescrita, não é? Uma reescrita. Mas voltando aos personagens, tentou dar uma imagem que é o que se infere dali, tenta dar uma imagem daquilo que era a sociedade açoriana. Sim, sim. Hoje não é a mesma coisa. Não, hoje não é bem a mesma coisa, mas ainda há situações de mas na altura as pessoas viviam da agricultura, da produção de alguns frutos que sim, no período do livro, do Alfarrabista, a principal cultura era a laranja, era o ciclo da laranja, em que aí a laranja, que a princípio é explorada por os ingleses, não é? Depois os senhores da ilha veem que aquilo de facto dá muito dinheiro e começam eles a tomar conta do negócio. E há meia dúzia de senhores... proprietários, como aqui se diria. Proprietários, com grandes terras, que fazem extensos laranjais, que depois iam para a Inglaterra, para a França, mas principalmente para a Inglaterra. Até navios e navios de laranjas. Não é? Eles aí, as grandes fortunas vêm da laranja. Do comércio, da produção e comércio da laranja. Eles, de facto, eram empreendedores. Eles tinham mão de obra escrava, não é? A terra boa, não é? Portanto, aquilo estava condenados a ter lucros grandes lucros. Mas eles mal perceberam que portanto, há uma doença que ataca os laranjais, não é? Também aqui em Portugal, também aqui no continente, mas não tanto como lá destruiu aquilo por tudo. Força do clima local, provavelmente. Talvez. Mais úmido. Mais úmido e tal. Portanto,
eles imediatamente arranjam logo outra solução, que é o chá. Depois eles estiveram sempre Porque a terra é fértil. muito também. fértil, e o trabalho, como eu digo, muito Mas barato. a propriedade de hoje ainda está como antes, Não, acho que como não, no século XIX. Não, no século XIX Hoje está mais. mais repartida, por mais gente. Não é? No século XIX aquilo era de facto meio Até de que, pessoas. sobretudo, entre- Era o vínculo que a terra não podia ser dividida. Não é? O mais velho ficava com a terra e passava depois ao outro. Era um processo de, Era um processo- de também- manutenção. De manutenção e também de escrever. E como disse há bocado, o casamento às vezes servia para juntar mais terra à terra existente. Mais terra. Foi nesse caso do É algo que também José conhece do Canto, foi isso. É algo que também conhece por aqui, também uma realidade local, não, enfim, de grande escala. Não tão grande, mas sim, também. E depois, em relação à exploração do homem pelo homem, para usarmos aquela expressão que agora já não está muito em uso. Que não está muito na moda. Não está muito em moda, mas a exploração existe, o homem lá continua a existir, ainda com mais força. Nas zonas de Básica e nas zonas de Vieira do Minho, não é? Os camponeses também foram, tal como os açorianos, também foram vítimas de uma exploração Desse feroz. tipo de... Aquela história do ao terço. Do caseiro que trabalha. O caseiro que produzia depois no São Miguel Recebia uma terça parte. uma terça parte do seu trabalho. Com um pouco mais de generosidade receberia alguma coisa mais de alguns dos Sim, mas depois proprietários. alguns era ótimo, outros era a meias, como era metade Era para cada metade para cada. Portanto, aí já, mesmo, mas ao terço era uma miséria completa. E na zona de Basta, isso, também falo disso, não? Houve muito disso. Não? Esta zona aqui, a região, não só a região de Vieira do Minho, como esta região do interior é inspiradora. É inspiradora. Mas leva à fuga. Como? Mas leva à fuga. Leva à fuga? Leva à fuga. Sim. Não segura os seus naturais. Pois não, pois não. Porque não. Mas eu acho que um dia voltaremos todos para aqui. Eu ando a dizer isso há muitos anos, que é um dia as pessoas vão voltar para o campo. Mas voltam como já hoje voltam. Não, mas não é só como turistas. Não é só como turistas em idade de reforma, não é? Sim, mas os filhos deles podem, ou os netos, mas e seria a forma de resolvermos o problema também do interior, não era? Era voltar gente para cultivar a paisagem. Mas isto não passa só por vontades locais. Precisa de algo mais. Precisa de um planeamento, como já aqui tivemos a falar noutras conversas. Mas passa também pelas pessoas e há esse movimento, já começa a surgir. As pessoas quererem deixar a cidade, deixaram nos centros maiores e regressarem ao campo. Este tempo de pandemia foi ajudou, mas isso era anterior a esse movimento que pouco perceptível por enquanto, mas que eu acho que vai acontecer isso. Mas mais repito e insistindo nisto, mais nas idades mais maduras. Não, isso porque agora, aqui não é fácil gerar empregos, gerar muito emprego. Pois, mas, que fixe as pessoas, e as pessoas precisam disso. A história, portanto, a agricultura biológica, né? Que também é uma gota no oceano, mas isso há muita gente que já consegue viver com isso. Mas é uma gota que vai crescendo lentamente. Isso é uma realidade também que se vai percebendo e vemos até hoje já a grande imprensa a trabalhar nisso, embora de uma forma ainda em secções muito interiores, mas já vai falando disso. Sim. Já se vai falando desta necessidade da agricultura biológica e também da febre do consumo. Sim, o consumo, que também é uma forma de quebrar isso, o consumo, essa febre, como o José Luís diz, do consumo. São formas de viver diferentes. Nós podemos viver com menos coisas, com menos tecnologia, podemos viver com isso tudo. Mas não podemos dizer isso muito alto porque dificilmente nos ouvirão, mesmo falando alto. Não sei, como eu digo, eu acho isso, que há um movimento muito, muito silencioso, muito, muito discreto, né,
que está a regressar à A paisagem. tentar regressar, não às origens, mas pelo menos à Sim, paisagem. alguns às origens, à outros estão a regressar a novas formas de vida. novas formas de vida aqui. E é isto que também fala o seu personagem, o seu personagem. A Laura também, mas essa Os seus, não é propriamente os seus. a Laura também quer regressar a Busto Liberno. Busto Liberno, como o José Luís deve saber, É uma freguesia aqui ao lado, logo, quase confinante com Roças. sim, quase sim. É um lugar da Serra da Cabreira, ali na Cabeceiras de Baixo. Mas aí a Laura queria regressar, mas já era também, já era na reforma, não é? Mas, por exemplo, a propósito de Busto Liberno, eu visitei Busto Liberno talvez há 20 anos, 25 anos. E aquilo praticamente estava deserta, a aldeia. E hoje, passei lá uns dias, depois de escrever o livro, voltei lá para ver. E aquilo já está tudo... É turismo, pronto, digamos que é... Mas já está tudo... Que é uma das expectativas, aqui também do meio e destes meios interiores, é aproveitar o que existe e a atração que tem para o citadino, que afinal o citadino é aquele, como diz numa dos seus escritos, é aquele que desaguou da aldeia na cidade. Sim. A cidade é o estuário onde desaguam os homens da aldeia, os homens e mulheres das aldeias. As cidades, como eu disse, as cidades são feitas por muitas aldeias. São um acumular de aldeias. Por exemplo, o Porto. Ou de gente que vai das aldeias. De gente que vai das aldeias. Mas, por exemplo, no Porto há... Por exemplo, só ali de Roças deve haver tanta gente no Porto como quase... Não, também é um exagero. São muitos. Mas muitos... Embora Roças tenha perdido muita população, também por resultados, um lado positivo, que é mais tempo de vida, mas também pelo negativo de menos gente a nascer. Pois é. E este também é um movimento que é difícil de parar. Esse é o da demografia. Apesar da boa vontade, nomeadamente de autarcas locais, que tentam estimular com um pequeno apoio aos que nascem, mas eu acho que isso é só... Isso é suficiente, completamente suficiente. Mas também, mas é um apoio, pronto, mas é um gesto, digamos assim, é um gesto, mas temos os imigrantes como aí que vão repovoar isto, têm que repovoar isto. Será que sim? Nós às vezes temos a imagem de que os imigrantes de hoje já não vêm visitar os pais, já são os netos ou já são os pais que vão visitar os filhos, Estou a falar, ou os avós em particular. Estou a falar dos imigrantes Aí os que entram serão os que podem rejuvenescer Portugal, com preocupação para alguns, sim, porque não nasceram em Portugal. Chega, não deve ouvir estas palavras. Com preocupação para alguns. Mas regressemos ao livro para aproveitarmos os 5 minutos que temos ainda para poder conversar. Há mais personagens que também com interesse, que é o caso da professora Teresa. A professora Teresa, sim. Que também de Cabeceiras de Basto. Também de Cabeceiras de Basto, exatamente. Que é a prima da Laura. Da Laura, sim. E que desiste. Como? E que desiste da cidade. E que desiste da cidade, sim. Porque procura, com influências, aproximar-se da sua terra de origem. Sim. Isso também marca um tempo e está diferente hoje. Uma forma de resolver as coisas. Pois. Isso também marca um tempo. É procurar a influência para chegar. Para chegar, sim. Para chegar a um objetivo, que era vir para não, mas o caso dar aulas para próximo de casa. O caso da Teresa é um bocado diferente. Ela vem para Cabeceira, portanto, isso será nos anos 60. E eu conheço portanto, nesse onde em alguns lugares ainda não havia sequer eletricidade. Mas o caso da Teresa, que era o facto de ela ser mulher, como é que ela podia ir trabalhar para fora, longe da terra dela? Quando o meu professor
nessa altura, não poderia casar com quem queria sequer. Pois, é isso. E tanto é que ela vai para Coimbra, né? Vai dar aulas para perto de Coimbra, e a avó vai com ela, acompanha. E é por isso que ela quer regressar, para não estar lá com a avó, para não estar com a avó. Que era um tempo onde, em que a mulher não tinha autonomia, praticamente. Não tinha autonomia praticamente nenhuma. Né? E a que tinha era mais consentida do que... Pois, mais que os claro. Hoje estamos num outro tempo, ainda bem. Apesar de ainda sinais, ainda há muitos sinais negativos, e isso vê-se nas notícias que ainda preocupam os números que temos nos tempos que correm. Mas é um tempo diferente, as mulheres na altura precisavam de autorização do marido para ir ao estrangeiro, para viajar, não é? Que é uma coisa... E no caso das professoras e outras profissões, nomeadamente enfermeiras, não podiam casar sem autorização, tinham de ter autorização para esse efeito. Era um tempo rude, de facto. Não é? Isso vai levar provavelmente a outro livro. Não sei. Os livros acontecem... Acontecem por acaso. Este foi o último livro publicado, que está ainda em apresentação, que já está nas livrarias, nas livrarias da região. Aqui em Vieira do Minho não temos particularmente grande oferta, mas e por que não a biblioteca do municipal? Como? A biblioteca municipal já acolhe alguns dos livros de Francisco Mangas. Não sei. Acho que sim, mas não sei. É natural que acolha. Mas eu conheço um vieirense que periodicamente oferece livros para daqueles que já tem, que já leu, para a biblioteca. Nunca fez uma oferta à biblioteca ou fazer a apresentação de um livro seu? Já fiz uma vez uma apresentação aqui na biblioteca de um livro. Mas a oferta, depois aquilo tem que passar pela Câmara, não é? Depois os livros tem que haver um... Mas eu posso oferecer sem qualquer problema. Não é? Por obra, há disponibilidade para esse efeito. Mas eu creio que há alguns que a biblioteca comprou alguns. Não sei se esse ainda é recente, mas os outros livros creio que há. Mas vale a pena tê-lo. Como? Vale a pena tê-lo, vale a pena, porque não só pelo autor, mas também pelo aliciante que é ler esta história. E porque aquilo com que nos confronta também, ainda com coisas que nos lembram não só tempos, como também nos trazem para a atualidade. Pois, eu acho que a escrita, para mim, também deve ser um bocado isso. De qualquer modo... Perturbar o leitor. Exatamente isso. Mas, de qualquer modo, acaba de uma forma muito bonita no diálogo de Brown, no diálogo escrito de Brown com o alemão, que é... O Edmundo Goethe, o biólogo. Que lhe diz, Brown, meu amigo, meu bom amigo, não deixes cair os sonhos, mesmo que a teus pés a terra não pareça fértil. Ou a terra, a teus pés, a terra pareça fértil. Um jardineiro destituído de utopias desmerece, que é uma fórmula usada mais vezes, a amizade das árvores, o canto dos pássaros e o canto dos pássaros sobre a manhã. É assim que aceita, além do abraço do amigo. É assim que acaba, numa mensagem de esperança, no fundo. Sim. Depois de nos mostrar uma sociedade cheia de conflitos, mostra-nos que é possível ainda, apesar de tudo, continuar a pensar e continuar a ver um mundo melhor. Sim. E é isso que continuo a fazer. Sim. Até ao próximo livro. Até ao próximo livro. Francisco Mangas, foi um gosto tê-lo aqui. Obrigado. Hoje falamos com um escritor vieirense que se impôs no campo das letras, também trabalhou no jornalismo e no ensino, como dissemos inicialmente, Francisco Duarte Mangas, onde quer que se podemos fazer uma recomendação, deve ler,
logo que o encontre numa livraria ou então na biblioteca da sua região, do seu concelho. Onde quer que nos tenha escutado, continue com um bom fim de semana. 2 a 8 dias vamos continuar a falar daqui. Boa tarde.